Sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos 10 anos Café Empreendedor. Uma grata satisfação receber vocês aqui na casa do Rampa, parceiro nosso aqui. Desde já estender um abraço aí para Cláudio, também para a Renata. Não sei se ela já chegou por aqui. Mas, de qualquer forma, agradecer a presença de vocês, todos aqui, porque compõem a história do Café Empreendedor, né? A partir das entrevistas, do conteúdo que a gente gera. E daqui a pouco eu vou trazer alguns dados do impacto do Café Empreendedor, que não é só nosso, é o impacto das histórias empreendedoras de vocês, do conteúdo de qualidade que vocês nos ajudaram a criar ao longo de todo esse percurso, assim, né? Então, antes de mais nada, obrigado lá por nos dar a entrevista, obrigado por estarem aqui conosco, celebrando esse momento especial, né? Também estender um agradecimento grande assim ao Sicredi, nosso parceiro desde o início. Está aqui a Cissa, né? Que acreditou no projeto lá desde 2015. A gente estava na rádio com o objetivo nobre assim, né? De levar empreendedorismo, levar gestão e negócios para a nossa região, que naquela altura a gente entendia muito deficitária na questão de empreendedorismo, na questão de conhecimento sobre gestão e negócios. É digamos assim, é um problema que ele se estende, vai se estender por anos e tal. E a gente precisa fazer alguma coisa para buscar melhorar os dados, né, de empreendedorismo da nossa região, de taxa de abertura, de taxa de diminuir a taxa de mortalidade, entre outros. E aí, lá atrás, né, Érica, a gente estava, já trazendo um pouquinho do histórico, a gente estava num grupo de pesquisa, eu era professor do IFE, 22 anos de idade, uma criança, né? O Diego está aqui também, faz parte deste momento aí. Estava brincando, era sempre mais novo nos locais, assim, 22, imagina, né? Uma criança. E aí a gente falava sobre empreendedorismo, via a importância disso. Na época eu também fazia a gestão da Rádio Cultura, né? Muitos de vocês ainda deram a entrevista na rádio, né? Ao vivo, no rádio AM para 80 municípios aí da região. Era uma loucura aquilo, né? Mas o legal é que a gente começou com esse objetivo. Num sábado de manhã, numa provocação, eu e o Jean Quadro, Jean não está por aqui, um abraço para o Jean. Também junto com esse grupo de pesquisa, estava eu, a Érica, o Diego, mais alguns outros professores, a gente já falava de empreendedorismo, tinha a rádio de, vou juntar essas duas pontas aí para levar empreendedorismo para quem não ouve. E só trazendo um relato breve, esses dias eu estava numa serralheria, aí estava fazendo um orçamento, o cara me reconheceu pela voz, tu é o cara do Café Empreendedor? Eu digo, sim. Mas assim, é estranho, sabe? Mas por que o senhor ouve? Não, eu ouvia no tempo da rádio, sábado de manhã. Eu digo, mas tu vê, né? Então, esse tipo de história, né, também é legal da gente, o quanto a gente, de alguma forma, planta uma sementinha na cabeça do empreendedor, da empreendedora, que a gente sabe tem é uma coisa solitária, né, e aí tu leva um pouco de conversa, um pouco de instrução, e aí faz a pessoa pensar em algo ali um pouquinho diferente para o seu dia a dia e deixar essa mensagem. Mas eu não vou me estender um pouquinho mais, deixar eu passar a palavra para a turma aqui, para dar um oi lá. Começo aqui. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, hoje é bom dia, porque hoje está todo mundo ao vivo. Começar agradecendo muito a presença de todo mundo aqui. Quando a gente parou para olhar a lista, né, eu sou a pessoa sempre dos dados, dos registros, né? Então, eu que sou a responsável pelo abastecimento ali da planilha de controle. A gente começou a se perguntar por onde anda fulano, muita gente que a gente não via há muito tempo, mas que fazem parte dessa história, porque eu vou dar um outro nome para o que eu estava dizendo agora. Quando a gente começou, era tudo mato. Quando a gente chegou nessa ideia de falar sobre empreendedorismo, né, era um tema... Bom, se a gente vai falar sobre o que é o empreendedorismo, o que é ser empreendedor, a gente está falando de algo que acompanha a história da humanidade, né? Senão não estaríamos aqui. Mas dar voz para isso de uma forma sistematizada, de uma forma periódica, né, com um formato, era uma coisa um pouco inédita. E a gente, né, até hoje, por muita satisfação e muita
muito compromisso pessoal, segue tocando esse projeto. Mas hoje a gente chega num momento super simbólico, né? 10 anos levando, e hoje a gente pode dizer, né, já comprovadamente com as nossas intensas averiguações, de que somos o podcast sobre empreendedorismo, gestão e negócios mais antigo do país com atividade ininterrupta. Ah, mas mas vai ver se aquele seguiu produzindo ainda. Não. Né? Então, isso é uma coisa que nos dá muito orgulho e que a gente olha assim, da onde está vindo, né, o podcast mais antigo do país em atividade, né, na área? É de São Paulo, é do Rio, é de centros que já estão mais sensibilizados? Não, é de Pelotas, é daqui. Né? E a gente faz, às vezes, alguns episódios gravando remoto e tudo mais, mas procuramos também dar voz para as histórias daqui e fazer com que esse nosso esforço sirva, né, esteja a favor, esteja a serviço de também mostrar a nossa região para o resto do país e do mundo. Né? O Leandro vai falar agora sobre os dados, não vou expandir nesse ponto da pauta. Mas, enfim, agradecer muito a presença de todo mundo. Está bastante frio nessa época, então sair de casa de manhã para tomar um café, né, e estar aqui conosco é muito importante para nós que vocês tenham topado esse convite. Tá? E um informe de ordem prática, o café vai ficar ali atrás. Tá? Quem quiser seguir, né, comentar ali à disposição. Vamos lá, passar para o Vinícius. Bom dia, pessoal. Reiterando o agradecimento da presença de todos vocês. Eu sou o mais novinho do café, né? Então cheguei depois, fazem 7 anos, acredito eu que estou junto do Café Empreendedor, e acho que esse foi o propósito quando foi feito o convite lá atrás, né? De participar, acompanhar e principalmente desenvolver cada vez mais o empreendedorismo na cidade de Pelotas, que é da onde nós somos, né? Um pouco bairristas, mas acreditamos muito no potencial da nossa região, da nossa cidade, e ver, né, todos vocês aqui só confirma tudo que a gente sempre plantou como semente. Se a gente pensar 10 anos atrás, o que a gente tinha na cidade, espaços como esse não existiam na cidade, nem se tinha, acho que nem o sonho de existir espaços como esse e tantos outros espaços que foram criados para o empreendedorismo dentro da cidade. Hoje a gente enxerga Pelotas com outros olhos, em cima dessa visão de gestão e negócios, muitos espaços desenvolvidos para isso, né? Não precisamos citar todos aqui, mas acho que é importante a gente refletir em cima disso, pensar tudo que a cidade vem se desenvolvendo nos últimos 10 anos e tudo que a gente vem levando Pelotas para o resto do país. Acho que quando o Leandro trouxer os dados ali, vai ficar muito claro que, por mais que todo o conteúdo que é gerado aqui, a gente agradece vocês porque o nosso produto são vocês, né? Sem vocês não existiria o Café Empreendedor que todo mundo escuta lá fora. Porque, sei lá, acho que 90%, 80% dos episódios são contando a história de vocês ou trazendo vocês para falarem sobre alguma questão técnica ou sobre alguma questão que está no momento, né, sobre gestão e negócios. Então, isso é muito importante, porque a gente sempre fala que o empreendedorismo, não interessa o local, ele muito se espelha. Então, o que o pequeno ou que o médio aqui em Pelotas passa é a mesma coisa que alguém lá no norte, no nordeste, no centro-oeste está passando igual. Então, a história de vocês, de muitos de vocês que estão aqui, inspiraram muita gente e também ajudaram a gente a se desenvolver cada vez mais. Acho que esse é o principal ponto assim, do Café Empreendedor. Ele é algo que a gente faz com muito amor e com muita dedicação e praticamente um hobby, né, para assim dizer. Ele não é um negócio definido, acho que isso é importante. Tudo que a gente faz, ele é muito voltado quase que para uma ONG, mas principalmente pelo resultado final do que a gente cria. Então, faz 10 anos que a gente cria e é cansativo, né? Fazer isso semanalmente não é fácil, essa constância ela é dura e é legal nós sermos 3 porque a gente consegue se desdobrar, mas até fazer um agradecimento especial, o Leandro deve estar em 99% dos episódios, eu e a Érica, a gente consegue ter mais essa troca, né? Ter um pouco mais os demais compromissos, mas o Leandro é o cara que está sempre à frente, por isso que ele é o nosso rostinho bonito do Café Empreendedor, é o Leandro, não adianta. Então, principalmente agradecer vocês, né? Reforçar que são os primeiros 10 anos, né? A gente espera cada vez mais evoluir como Café Empreendedor e levar cada vez mais as histórias de vocês e muitos de vocês voltarem também a contar nossas histórias, porque é isso, é para isso que existe, é o propósito do café, é o que está acontecendo aqui e é o que a gente vai continuar por mais 10 anos.
Antes de passar para os dados, só reforçar também um agradecimento. Nós já tivemos na história do café mais 3 hosts que hoje não puderam estar aqui conosco, né, mas, enfim, foram convidados. Então, o Jean Quadro, né, que foi ele, e o Leandro, especificamente, que fizeram o primeiro episódio. Eu vinha compor a mesa 3 meses depois, já tinha 3 meses de andamento de Café Empreendedor, lá em 2015. Depois, a gente teve conosco o Fernando Alain, e também tivemos o Samuel Ongarato, né? Também já passaram aqui na história. Às vezes, em alguns aniversários, a gente consegue reunir todo mundo, em outros, nem tanto. O dia mesmo dos 10 anos foi 23 de maio, que foi o dia que o primeiro programa foi ao ar, na rádio. Mas eu vou deixar para o Leandro fazer esse histórico, mas fazer uma pausa aqui bem intencional, no sentido de agradecer a contribuição desses 3, mais do que colegas, né, amigos também, que estiveram conosco nessa trajetória, que estiveram dando a sua contribuição para o que o Café Empreendedor é hoje, né, nessa trajetória. E reforçar que foram 350 e poucos poderosos que passaram, né? Agora ele vem com os dados. Mas que a gente conseguiu convidar em torno de 75% desses poderosos por questão de não ter contato, de não conseguir realizar o convite. Então, se alguém não foi convidado, já nos desculpe, né? A gente tentou fazer o máximo para convidar todo mundo que passou pelos nossos microfones, mas era bastante gente. Tinha gente que a gente não achou em Instagram, não tinha o WhatsApp atualizado, né, não tinha outras vias de contato, mas o esforço foi feito para que todos os poderosos fossem convidados para estar aqui. Maravilha. Falando do primeiro, só fazendo um parênteses aqui, né? O primeiro episódio, a gente estava num evento do Sebrae, e já sendo um abraço à turma do Sebrae, que tem uma importância grandíssima em todo o nosso trabalho, nossos patrocinadores, parceiros de criar uns negócios muito loucos aí, enfim. Então, um abraço para o Ciro, não pôde estar conosco aqui, mas tá o quê? Que nem o resto da turma aí, que muita gente não pôde vir, tá o quê? Aumentando o PIB do Brasil, né? O que a gente sempre fala aqui no café. Mas o café nasceu de uma provocação num evento tipo esse aqui, que veio o cara do G4, hoje lá, na época era da Easy Taxi, o Thales. E aí ele tinha uma palestra na Católica, encontrei o Jean e disse, vamos falar, e aí montamos o primeiro episódio numa hora que a gente tinha vaga na grade da rádio e não avisamos nada para ninguém. Vamos lá, vamos sentar e falar de empreendedorismo. E aí eu já dava aula disso aí, né? Então eu peguei ali a matéria que eu dava em aula, ele já trouxe mais uns exemplos, foi legal isso aí, hein? Tá, agora vamos fazer um outro e vamos avisar todo mundo. E assim nasceu o Café Empreendedor. Mas assim, foi de uma provocação. Eu nunca tinha falado no ar, eu nunca tinha dado entrevista, trabalhava na gestão da rádio e caí meio que de paraquedas ali para criar esse negócio, mas como eu falei para vocês, que já vinha assim sendo maturado já dentro do IFSUL. Então a importância da academia também para esse tipo de iniciativa. Então é isso, gurizada. Falar um pouquinho dos nossos números aqui do Café Empreendedor. Então agora a gente entrou com uma logo, uma identidade visual nova aí, Café Empreendedor 10 anos, para ajudar a marcar esse lapso temporal aí, né, na história do empreendedorismo. Então, como a Érica falou, o podcast mais antigo do Brasil, a gente está desde 2015 com episódios todas as semanas, né, numa produção constante de conteúdo. É desafiador, sim, é desafiador pra caramba, mas a gente gosta desse negócio aí, e é meio que uma cachaça, né? Depois que tu começa, não tem volta, né? Então a gente gosta de fazer, o Vinícius falou, é algo que a gente faz para buscar dar um retorno para a nossa região, né? É o que a gente consegue levar, é o que a gente consegue também promover a nossa região, não só através dos episódios, mas de um trabalho que a gente faz em eventos. Mas basicamente é isso aqui que está escrito que eu falei. Também é importante, né, destacar que eu vou trazer alguns números dos nossos poderosos aqui, mas a gente começou lá na Rádio Cultura programa, e é legal trazer que desde o primeiro episódio a gente já começou a disponibilizar online, porque a gente entendia, cara, esse tipo de conteúdo ele tem uma natureza comum. Né? Quem empreende aqui no Rio Grande do Sul tem a mesma necessidade que quem empreende no Acre, no São Paulo e por aí vai. Então vamos começar a disponibilizar esse negócio. A gente dizia que o programa da rádio está no site. Não se tinha essa terminologia. Na minha casa, até hoje se fala, a Érica foi para a rádio. Sim, aí depois, anos-luz depois, agora na pandemia, quando a Globo resolveu falar sobre podcast, criou aqui no Brasil, reforçou a questão de podcast. Ele vamos entrar nessa... A gente é um podcast, na realidade, né? Mas a gente não tinha como era mato, a gente não tinha essa enquadramento ainda, né? A gente tinha um site de streaming de áudio,
que veio a se chamar podcast depois, né? Se vocês entrarem nas plataformas, dá para ouvir o primeiro programa lá em 23 de maio de 2015, está postadinho. Eu preciso mostrar essa foto tosca aqui para vocês, porque ela faz parte da nossa história aqui lá em 2015, 16. Não, a gente precisa dar uma profissionalizada, né? A gente precisa fazer umas fotos decentes. A gente fez uma foto, parecia uns bonecos de cera, assim, horroroso o troço. Mas tá, fizemos as fotos profissionais ali, aqui, tanto que a gente tem até hoje, estava lá eu, a Érico, o Jean, o Samuel, o Garato. E aí, agora, 2 anos atrás, a gente fez um evento com os amigos do Sebrae, na casa do Sebrae, e a gente fez essa foto nova aí, a mesma, e que a gente vai ter que refazer isso aqui também. Mas é legal, né, mostrar que a gente vai evoluindo, os negócios mudam. A gente sabe que o empreendedor é alguém, eu brinco, cara, são heróis. Quem empreende, quem toca equipe, quem gerencia, o volume de incomodação que a gente tem, né, por um objetivo maior é gigantesco. Então, de lá para cá também é legal mostrar assim, teve muita gente que fechou negócio e está tudo bem, faz parte, é interessante, né, que tenha fechado mesmo e por aí vai. Então, o papel do café empreendedor no ecossistema, né, a gente comentou um pouquinho disso aqui, vamos mostrar alguns eventos que a gente participa e é interessante destacar que quando a gente vai a esse tipo de evento, Gramado Summit, Salt Summit, o da Hotmart, Tecnal, o Gramado de Punta del Este, a gente vai também com a intenção de vender a nossa região, vender Pelotas, vender o nosso ecossistema, como o Vinícius bem falou, a gente vem numa crescente gigantesca. Quando a gente vai vender Pelotas para outros centros, o volume de empresas de tecnologia que a gente tem aqui, o ambiente, né, propício para fazer negócios digitais de escala, entre outros mercados, as pessoas ficam, mas é sério mesmo? É sério mesmo que em Pelotas tem um quartier, tem um Parque Una, tem toda essa estruturação? As pessoas, não, isso não é uma cidade interior. E muitas vezes a gente não se dá conta de todo esse potencial. Mas quando a gente vai fazer matérias, a gente vai se relacionar com pessoas de fora que são influentes, a gente faz questão de plantar a semente aqui da nossa região para trazer, quem sabe, investimento para cá, né? Então, aqui são alguns dos eventos. Aí a gente vai, busca conteúdo, né, vende todo o trabalho do café e isso também dá um resultado gigantesco para nós. Hoje nós temos 431 episódios no ar, é episódio pra caramba. Aliás, desculpa, um pouquinho menos. Teve alguns que na rádio era meio complicado, assim, né? Faltava luz, aí, enfim, não se tinha... Era ao vivo, o objetivo muitas vezes era o ao vivo para quem estava ouvindo o rádio. Então, alguns programas, assim, um lá que o outro, a gente perdeu no meio do caminho ali, mas faz parte do jogo, né? Tinha ligação com pergunta, né? As pessoas que eram Sim, acostumadas a acompanhar o rádio, ligavam para o número da rádio, faziam perguntas. Muito louco pensar isso hoje, as pessoas ligando para fazer perguntas. As pessoas não gostam nem de atender telefone hoje em dia. 380 empreendedores, a gente entrou em contato com boa parte, 3/4, né, dessa turma toda aqui, então é uma que a gente entrevistou, e interessante trazer também que, se pensar assim, só nessa sala aqui, a gente tem o quê? Metade do PIB da cidade? Até mais? Mais, eu acho, né? Se pegar isso aqui, 90% do PIB da cidade passou ali no Café Empreendedor, né? Então, é bastante gente, né, gurizada? Aqui algumas pessoas que passaram, né, os primeiros momentos aqui, olha, tudo louco aí, né? Mas esse aqui era o estúdio da rádio, bem mais simples. Aqui era um estúdio secundário extremamente bagual, assim, tinha uma janela aberta ali, tipo um terraço. Isso era legal também, né? O desafio de fazer o negócio, continuar fazendo, e a gente tinha aquela, como é que eu vou dizer? Aquela sensação assim de tu ter só o áudio. Tu não está vendo ninguém, então tu tem que imaginar como é que a coisa está desenrolando, onde está desenrolando, que tem uma certa magia assim do trabalhar o áudio, né? Hoje em dia é tudo, né, instagramável, tarará. Certamente alguns de vocês vão se encontrar aqui, né? Tá aí o Éder, nosso 01 aqui, o primeiro programa, né, com o Éder da Melhor Envio. Na época tinha 700 pila de faturamento Melhor Envio, que eu me lembro, assim. Ele tentava explicar para nós no ar. Nós, na primeira entrevista, eu não entendia nada. Eu comecei o programa e entendi, mas eu não entendi o que eles fazem, cara. E aí também tu vai pegando a cancha, né, de fazer, de entrevistar as pessoas, de desmiuçar o conteúdo. A gente carrega isso de professor, né? A Érica e o Vinícius também são professores. Essas gravações eram às 10 da manhã do sábado, tá? Por isso que a gente está com essas caras inchadas assim. Tipo agora. Boa parte dessas fotos. E algumas vezes de ressaca, né? Vamos ser honestos aqui.
sexta-feira. Aí depois no sábado era... E aí naquela época, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era mais comum as pessoas beber. Hoje em dia, geração Z não bebe. Se cuida, a gente vem da outra geração, né? Aqui mais umas fotos aqui do outro estúdio. Olha, programa de pandemia lá no cantinho. Nossa senhora, enfrentamos pandemia. Aqui o nosso estúdio, aqui já era mais bonito, já tinha webcam gravando, né? Ainda aqui fazia tudo, fazia a mesa lá, ó, na volta fazia a mesa, a operação. Agora a gente tem aqui um operador, o grande Douglas do Fábrica de Podcast, que nos ajuda, né, e nos acompanha aí há 2 anos já. Aqui mais umas outras fotos em evento aí, a gente conseguiu fazer algumas gravações de podcast no Gramado Summit, né, com os parceiros lá do Share, algumas outras empresas. A gente conseguiu fazer entrevista com o seu Joel J, desafiador ali, consegui chegar perto desse louco. Carol Pfeiffer aí, foi legal também. Então a gente consegue se conectar e muitas vezes nesse tipo de evento a gente se conecta de verdade, sabe? Não é só uma entrevista que tu troca contato, que tu fica em contato das pessoas, que tu consegue outras, até mesmo oportunidades a partir dali, né? Aqui já no nosso estúdio no Fábrica, aqui é outro nível, né? Aqui nós chegamos de líder. Aqui nós estamos, olha, estúdiozão, microfone porrada, as câmeras de 500 mil reais aí. Antes a gente estava com webcam, agora nós estamos assim, ó, tá louco. Então, mostrar essa história para vocês, dá uma satisfação enorme. Aqui a gente tem fotos de todos os últimos poderosos. Depois a gente pode mandar para vocês esse material, para vocês darem uma olhada também. Né, o estúdio também aumentou, investiu, né, a gente foi o cliente 01 lá do Fábrica, e aí a gente veio nesse trabalho em parceria com eles aí, desenvolvendo. Bom, todo esse trabalho a gente consegue chegar no número de 210 mil downloads nas plataformas de streaming, aí juntando onde a gente consegue disponibilizar o café, a gente consegue chegar nesses volumes aí, né, de empresa. A gente tem mais de 200 histórias empreendedoras, né, que são, na grande parte, daqui da nossa cidade, da nossa região, com a nossa realidade, com os nossos desafios aqui, que são comuns. Então, isso é legal trazer, porque vai conectar com o que eu vou trazer agora. A gente consegue dados das cidades que consomem o café do YouTube, né, das outras plataformas, não tem essa estratificação de dados. Né, muito embora todos os outros dados, quando a gente pega para avaliar de áudio e vídeo, eles são muito parecidos. Então, a gente também entende que o consumo de áudio ele se dá também nessas cidades. Então, onde o café é consumido? Primeiro São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, depois que a gente cai em Pelotas. Então, o que eu quero dizer com isso, né? O que a gente produz, as histórias de vocês, elas inspiram pessoas do Brasil inteiro, né? Principalmente dessas cidades aqui, depois ainda Campinas, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza. Então a gente vai de norte a sul do Brasil aí. Depois ainda tem Manaus aqui, que é uma cidade que consome também. São cidades que pessoas que fazem também contato conosco ao longo do caminho, assim, né? Mas é legal trazer esses dados para ver o tamanho do que a gente faz aqui. O fato da gente ser o pioneiro, o fato da gente trazer histórias empreendedoras que conectam aí com quem empreende, faz toda a diferença dessa. Foram 26 mil minutos de conteúdo produzido, é conteúdo pra caramba, a história. Todos esses que a gente está falando, está tudo lá no nosso site, caféempreendedor.org. 402 livros na estante do Café Empreendedor. E aí, Érica, não posso deixar de fazer um adendo aqui, que a Érica é a nossa curadora, né? Todo episódio a Érica vai lá, lê um livro, traz cara, e ela lê o livro, assim, não é assim, vou pegar uma capa, vou ler, fazer um chat GPT. Não, ela traz toda a explicação dela ali, é muito louco isso. É a Angélica Bilacqua do Café. Gente, aqui ficou errado ali, estivemos entre os 5% mais compartilhados no mundo no Spotify. Uma coisa legal do café é que o nosso podcast ele não tem tráfego, ele é orgânico. Portanto, a gente não paga para aparecer, para interromper as pessoas na internet, a gente é orgânico. Então, a gente esteve entre os 5% mais compartilhados no mundo na plataforma do Spotify, que ela representa para nós aqui, pessoal. Aliás, antes disso, também estamos bem em contato com as IAs. As IAs gostam da gente ali, se perguntar podcast sobre... Aí, ó, eu sabia que ele ia dar uma risadinha ali. É o nosso especialista em inteligência artificial. Mas, cara, a gente pesquisa sobre podcast, gestão de negócios, a IA apresenta o café.
E aí, trazendo um outro dado que eu não tenho o número, mas assim, todo dia a gente recebe 3, 4, 5 e-mails de pessoas, aliás, de assessorias de imprensa que querem que os empreendedores do eixo Rio, São Paulo, Sudeste ali, para a gente entrevistar. Então, para mandar os seus clientes, né, mandar um porta-voz. Ontem a gente recebeu, por exemplo, da OLX, que é um parceiro de um cliente nosso aqui também da agência. Então, cara, só para trazer algumas informações, acho que estou passando. A gente é consumido em 74 países, eu trouxe os 15 primeiros aqui, né? Então, fica em média de 85% do consumo no Brasil. Aí depois vem vindo, a gente imagina, a gente não conversa com essas pessoas diretamente para saber se são daqui, se são de lá, se ouvem traduzindo, sei lá eu. Mas a gente imagina que sejam brasileiros que moram em outros locais e que tentam a vida empreendendo e aí buscam, né, no café uma fonte aí para se inspirar também. Consumo do café, trazer só um dado aqui importante, que é o consumo do Spotify, 58%, né, da nossa plataforma de áudio ela é consumida no Spotify. Marquem isso na cabeça. Outro ponto aqui é o volume de desempenho dos episódios, né? Metade, não sei se vocês enxergam aqui, 50%, ouvem em média o episódio completo. Então é muito significativo num mundo que a gente trabalha tráfego, que dura 3 segundos, 4 segundos, aquela interrupção da propaganda ali, né? Nos ads e tudo mais. Então, isso é legal de trazer, como a gente consegue reter, né? Outro dado Spotify aqui, né? As pessoas... Isso aqui é só um extrato de 28 a 27 de maio. Então, a gente tem uma média de 28 mil impressões no Spotify, uma média de busca ali, né, de 19 mil pelo Café Empreendedor. Então, a plataforma que a gente é mais consumido, ela traz esse dado, por exemplo, no recorte de um mês. Assim. Então, o episódio que a gente está produzindo agora, enfim, nos últimos, ele vai conversando com esses dados aqui. O gênero um pouco mais masculino, né, 62% para 33% feminino. E também as idades, isso aqui é legal trazer. A gente acaba pegando um pouco da geração dos millennials e da geração Z, né? Então, pessoal, basicamente isso, agradecer essa parte inicial aqui, agradecer para todos, né? A gente sabe que são heróis aí que levantam para desenvolver os seus negócios, para empreender, continuar empreendendo no ambiente que muitas vezes nos parece hostil ao empreendedor, a quem arrisca o seu patrimônio, arrisca, né, o seu tempo, a sua construção em negócios, né, a gente sabe que é desafiador, mas nem por isso nós vamos deixar de empreender, de buscar os nossos negócios. A gente tem políticas aí para se parcerar com o Café Empreendedor, nem todas elas envolvem dinheiro diretamente, senão que já quero deixar aqui que a gente é parceiro de ações que promovam o empreendedorismo na nossa região. Então, forem criar algum evento, forem desenvolver algo nas empresas de vocês, com parceiros, contem com o Café Empreendedor aí para ajudar a desenvolver, querem participar como patrocinadores para estar aqui junto com a gente, vai ser um prazer ter vocês aí. Vocês têm os nossos contatos, tem o QR Code, tem lá enfim, tem sinal de fumaça, a gente também recebe. E aí, gurizada, vamos aumentar o PIB do Brasil, né? Este foi uma passada geral dos dados aí de consumo do Café Empreendedor e trago isso meio que uma transparência com vocês também, na medida que vocês foram no Café Empreendedor, deram as suas entrevistas, trouxeram as suas histórias. A intenção é trazer um pouco olha o resultado de todo esse trabalho, olha como a gente performa, né, no Brasil, e todo mundo faz parte aqui deste resultado. Me perdi aqui, não sei se... Te emocionasse, foi isso? Fiquei nervoso, cara. Não, pessoal, acho que é legal e acredito que vocês também devem ficar impressionados com esses números, porque muitas vezes a gente não tem noção, né, do que o Café Empreendedor representa e tudo que a gente já alcançou ao longo desses 10 anos. Sabemos que também parte é que a gente não faz a divulgação disso constantemente, porque é uma característica mais nossa, né? Mas o objetivo nos próximos 10 anos é isso. É começar a mostrar um pouco mais da potência que é o Café Empreendedor e que ele seja cada vez mais valorizado também na nossa região. Né? Como a gente tem a dificuldade, muitas vezes, de valorizar as coisas que são daqui. Então, esse é um movimento que a gente tem que começar a valorizar muito exemplo que a gente tem aqui, que a gente é exemplo, é pioneiro para o Brasil inteiro e, quiçá, para o mundo. Então, esse é um movimento e esses números eles reforçam muito isso. A ideia agora é a gente falar um pouquinho aí sobre
nós, né, quem faz o Café Empreendedor. Não, e só tu falou nessa questão de movimento, né? É importante a gente... Esse momento aqui é um momento de juntar essa turma toda que movimenta o empreendedorismo, que movimenta a nossa região. E dentro disso, né, eu quero passar para a Érica aqui comentar um pouco de um movimento que a gente está buscando iniciar dentro de WhatsApp. A gente sabe que quem é que não gosta de um grupinho de WhatsApp, né? Eu vou passar para a Érica para contextualizar um pouquinho só, falando no movimento, me lembrei, a gente precisa falar disso aí, e é uma forma da gente se manter mais unido. E aí eu já ouvi de algumas pessoas, na medida que fui convidando, assim, cara, a gente precisa disso, a gente precisa mais se reunir mais, precisa ter mais esse tipo de movimento mesmo. Pessoal, então, para quem já foi poderoso, recebeu o convite para entrar no grupo do WhatsApp, só explicar um pouquinho o que a gente pretende com aquela dinâmica, né? Deixamos o grupo, nesse momento, como, né, um canal de contato para esse encontro presencial de hoje, mas a ideia depois é que a gente transforme aquele grupo num formato de comunidade e crie grupos agregados ali dentro, tá? Um grupo de jabá, onde todo mundo pode entrar ali dentro né, e falar do seu trabalho, e trocar, tendo esse espaço garantido, né, e sem precisar... Porque as pessoas não querem ficar nos grupos do tipo, eu vou deixar o meu número lá, alguém vai me achar e tudo mais. Então, não, a gente quer deixar... criar ali dentro, transformar aquele grupo numa comunidade e ter o grupo específico para jabá e ter grandes grupos de discussão para o pessoal entrar e trocar. Vendas, gestão de marketing, gestão de pessoas, né, criar fóruns ali dentro para que as pessoas possam entrar dentro dos grupos ali e trocar ideia, trocar experiência, e assim a gente, pelo meio mais rápido, prático, gratuito e eficiente que a gente tem, né, que é o que a gente tem na palma da mão, criar esse ponto de encontro, vamos dizer assim, né? Porque se a gente não conseguiu nem achar todo mundo para convidar, né, para interagir, nem sempre a gente consegue. Então, a ideia com o grupo de WhatsApp é evoluir para esse formato agora nos próximos dias e também fomentar essa cara de comunidade entre as pessoas que... Claro, o ponto de ligação é essa conexão com o café, mas pessoas que estão fazendo as mesmas coisas, cada uma lá no seu quadrado, na sua empresa, na sua carreira, e que tem vontade, tem interesse em trocar informação com outras também. Muito bem. Pessoal, a ideia agora é que a gente faça uma fala muito rápida, tá? Na verdade, é 10 anos em 10 minutos. Né? Por aí. Então, a gente vai falar cada um 10 minutinhos, um pouquinho sobre nós e um pouquinho sobre o que a gente enxergou. Vou só fazer mais um adendo, né? 10 anos em 10 minutos para acabar às 10 horas, gente. A nossa previsão aqui é encerrar às 10 horas, né? A gente está... o Leandro, operador, já foi... nosso primeiro operador, o operador mais antigo da história do café, né? Então, a ideia também é que a gente transforme esse encontro aqui num episódio, né? Esse episódio hoje vai para o ar. E tem essa pegada de a gente falar um pouco sobre nós e responder também a grande pergunta, né? O que a gente aprende fazendo a mesma coisa por 10 anos? Acho que tem um monte de coisa interessante que reflete nas trajetórias de todo mundo aqui. O que evoluiu, né? A ideia é que a gente passe essa visão, então, do que a gente enxergou nesses últimos 10 anos e também o que a gente aprendeu com os episódios que a gente assistiu muitas vezes, porque muitas vezes que a gente está no estúdio, a gente está assistindo, né? A gente tem o privilégio ali, o camarote de ficar escutando as histórias de vocês e aprendendo com vocês. Começo eu? Por favor. É mesmo? Com a mão na massa. Tu vê só. Então, pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Juste, sou diretor, CEO da VG Resultados, tenho uma empresa de consultoria aqui na cidade há 12 anos. É uma empresa que trabalha tanto a parte de gestão de pessoas, gestão de processos, gestão estratégica e gestão financeira. Quando eu fui convidado pela Érica, há uns 7 anos atrás, acredito que seja isso, a empresa, então, tinha 5 anos, né, então trabalhava ainda de uma maneira mais local e entendi que ali seria um impulsionador para o meu negócio também, mas principalmente para conhecer cada vez mais pessoas, profissionais e fazer networking, como era a palavra muito bonita lá atrás. Só que quando a gente fala de 10 anos atrás, eu até queria fazer uma provocação para vocês, de alguém é nascido depois de 97 aqui? Levanta a mão só para eu ver. Não. Tem pouca gente. E de 2007? Ninguém? Depois de 2007?
essa reflexão que eu queria que vocês fizessem. 97 foi o ano que nasceram as pessoas que estavam entrando para o mercado de trabalho quando a gente começou o Café Empreendedor, com 18 anos. 2007 são as pessoas que estão entrando agora para o mercado de trabalho. Esse número assusta um pouquinho de a gente pensar que 2007 parece que foi ontem. E é a geração que está começando a ser contratada por nós para trabalhar dentro das nossas empresas. Em 97, o que mudou nesses últimos 10 anos até de mercado, de geração, de o que a gente pensa de negócios? E isso, quando a gente começou a montar esse evento, eu comecei a refletir em cima disso. Cara, como é que era o Vinícius de 10 anos atrás, dentro da própria VG, porque a VG já existia há 2 anos, mas também dando consultoria e assessoria. O que a gente conversava com os clientes? O que evoluiu de prática de gestão? Quando a gente fala de liderança, eu dou aula já faz alguns anos em cursos de pós-graduação. O que a gente abordava dentro da sala de aula? Eu lembro que os pós-graduações antigamente falavam de gestão de pessoas, mas quando falava de gestão de pessoas, sempre os alunos buscavam liderança especificamente. Porque sempre gestão de pessoas, há 10 anos atrás, não se remetia a todos os processos que nós temos hoje, a todas as áreas setorizadas dentro da empresa que se fala de talent acquisition, né? Aquisição de talentos, retenção de talentos. Isso era muito longe. Se tivesse uma pessoa que fizesse parte desse trabalho, já estava de bom tamanho. E o que vem evoluindo o nosso mercado? Fazer gestão, fazer empreendedorismo, criar negócios. 10 anos atrás, tu falar que tu ia criar um negócio para vender, tu não era visto de uma mesma forma. Hoje é praticamente obrigação. Hoje criar um negócio é para ganhar dinheiro para o futuro. Não é para deixar um legado para os filhos. Então, olha todos esses paradigmas que vão sendo quebrados ao longo desses 10 anos. Tudo que mudou na mente de vocês e principalmente nas nossas entrevistas. Quando a gente conversa com os empreendedores, o que eles viam lá atrás que era importante. Hoje a gente não consegue mais falar de outra palavra primordial quando a gente conversa com um empreendedor, senão pessoas. Pode ser para o bom ou para o ruim, mas as pessoas sempre são pautas das nossas histórias empreendedoras. 13 de janeiro de 2018, teu primeiro programa. Vim recuperar 13 aqui. de janeiro. Como host. Isso, exatamente. Mas eu estive lá como entrevistado também em 2017. Falando um pouquinho no tempo da rádio. Eu fui entrevistado na rádio para falar sobre o mercado de consultoria. Trabalhei com teu pai antes de... Trabalhei com o Maurão aqui, antes de te conhecer. Trabalhei com o pai de Stibirido. Cadê o Mauro? Eu também. Mauro Justi, um grande abraço. Eu também. Aquele senhor com a barba bem branca lá. Mas então, eu acho que isso que é legal da gente refletir quando a gente faz essas comparações. Do que a gente vivia lá atrás de 10 anos, o que nós precisamos evoluir nos próximos 10 anos. Roberto está aqui, é o nosso especialista em inteligência artificial, já esteve lá nos nossos microfones contando um pouquinho, também quando ainda tudo era mato, né? Porque quando ele deu a entrevista para nós, não estava tão em evidência assim. Mas o que a gente vai ter que se adaptar para os próximos 10 anos? Acho que esse é o ponto de dúvida, porque a evolução que teve de 2015 para 2025, provavelmente ela vai acontecer em 2 anos. Em 2027 deve corresponder à mesma evolução que teve nos últimos 10 anos, porque as coisas cada vez são mais rápidas. Então, se a gente não começar a mudar também a mentalidade de adaptação, de mudança, eu trabalho praticamente 70% a 80% dos meus clientes no agro. Né? Então, atendo Dom Pedrito, Rio Branco, Uruguai, Canguçu, enfim. Tu enxerga ainda uma dificuldade de muitos gestores em entender que não dá mais para pensar como antigamente. Não dá mais para tu pensar que tu vai tratar essa nova geração da mesma forma que tu tratava as pessoas que, na verdade, elas tinham que se adaptar à tua empresa. Se a tua empresa não se adaptar às pessoas, ou tu começa a automatizar e robotizar toda a tua empresa, ou tu não vai conseguir dar sequência. E eu acho que é muito sobre isso que a gente tem que começar a pensar daqui para frente. Ok, foi muito bom que nos trouxe até aqui, mas é impossível a gente pensar que a gente vai repetir o que a gente vem fazendo para nos levar daqui a 10 anos. E é isso que a gente pensa no Café Empreendedor também. Quanto a gente tem que se adaptar, quanto a gente tem que profissionalizar, que hoje, por mais que o Leandro foi ali rapidinho, hoje, durante o programa, ele não precisa operar uma mesa. A gente tem que terceirizar, a gente tem que achar pessoas especialistas para fazerem por nós aquilo que a gente não tem a capacidade. E dar foco naquilo que realmente a gente sabe fazer. Cada vez mais o mercado vai obrigar a gente ser assim.
a ter foco, a ter desenvolvimento e principalmente ter pessoas boas e muito bem recompensadas por isso. Eu tenho aqui na plateia uma pessoa que, quando eu comecei a dar consultoria, ela falava que ela só gostava de máquinas e prateleiras. E tenho certeza que, se eu perguntar hoje para ela, ela entende que as pessoas têm que estar no mesmo nível dessa prateleira. Quem será? Porque é isso que é importante. Se a gente não mudar, e a mensagem que eu quero deixar hoje aqui é essa para finalizar, é que se a gente não entender que a gente precisa mudar o que a gente vem fazendo ao longo do tempo, se adaptar com propósito, entendendo a cultura da tua empresa, mas principalmente não dá para a gente continuar fazendo, por mais que deu certo. Porque tem muito essa frase, né? Aquela velha frase que se quer mudar os resultados, tu não pode repetir o que tu vem fazendo até hoje. Mas mesmo para manter os resultados, a gente vai ter que fazer diferente. Não dá mais para pensar que a gente vai ser estático. Cada vez o mundo nos obriga a aprender coisas novas, a botar os teus colaboradores para aprender. Eu tenho muito cliente que fica extremamente frustrado quando um colaborador está ocioso. O ócio é muito importante cada vez mais. Os colaboradores têm que ter liberdade de pesquisar, de estudar. Não dá para ter aquela mentalidade de ele vai estudar em casa, ele vai estudar depois das 18 horas. O tempo de trabalho ele tem que ser cada vez mais flexível. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, e pelo menos é isso que eu enxergo nos últimos 10 anos, que a gente precisa estar em movimento. Não dá para ser estático e não dá para a gente também se basear no que aconteceu para trás. Não dá para a gente só refletir dizendo, eu tenho sucesso até hoje, ok, mas e para frente? Tu vai ter sucesso mantendo o que tu faz? Tu vai ter sucesso mantendo o que tu faz? Pausa dramática. Mas deixa eu passar para a Érica primeiro. A minha mensagem mais pontual, deixa para ti no final. Pessoal, acho que o Vinícius fez uma reflexão bem legal, assim, de pensar, olhar para trás, olhar para frente. Eu queria propor aqui uma outra coisa para a gente pensar, que diz respeito ao que acontece quando a gente se compromete a fazer uma coisa repetidamente por um longo período de tempo. Né? Faz 10 anos que o Café Empreendedor produz episódios semanais. Faz 10 anos que toda semana a gente vai, né? Claro, cada um com a sua jornada, né? O Leandro desde o primeiro, eu fui até conferir aqui, julho de 2015, né? O Vinícius desde janeiro de 2018, mas, enfim, isso que está aqui na tela, o Café Empreendedor, né, é resultado de algo que, durante 10 anos, toda semana, pessoas foram lá para contar suas histórias, né, para atuar como debatedores, entrevistadores, né, enfim, com a finalidade de dar voz, né, a pautas de empreendedorismo, gestão e negócio. Então, quando a gente olha no macro, 10 anos, que legal, mas quando a gente bota uma lupa e olha no micro e vê assim, é 10 anos que houve comprometimento. Né? Para quem acompanha a nossa temporada atual do Café Empreendedor, a gente tem umas canequinhas na mesa e cada uma tem uma frase. Né? Para quem vai como poderoso, é aumentando o PIB do Brasil. Mas as nossas, cada um de nós tem uma frase. Né? A do Vinícius é mais gestão e menos uhul. A do Leandro é se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E a minha é, antes de ser excelente, você precisa ser consistente. Eu acho que se tem algo que a gente pode levar para pensar quando olha para uma coisa que acontece há 10 anos, é sobre consistência. Né? Muitas vezes a gente tem vontade de fazer coisas, né? Enfim, pessoais, profissionais, o que for, mas desanima diante desse trabalho do dia a dia. Porque, realmente, quando era sábado, eu tinha o hábito de sair nas sextas, né, e tinha que estar lá no sábado. E estar lá na frente do microfone é uma coisinha desse tamanho, tem o preparo. Eu tenho que ler o livro, a gente tem que organizar uma pauta com o convidado, a gente tem que agendar estúdio, tem que o trabalho do depois, ainda editar, publicar. A gente sabe, por exemplo, que daria para fazer muito mais coisa do que faz hoje. Então, é um trabalho grande, mas que deriva, e que chega neste tamanho, porque deriva de uma atitude deliberada de constância, que vai chegar em algo que é a constância, né? Mas que é de ir. Vou ou não vou? Vai. Está frio. Pois é, estava bem frio hoje de manhã, inclusive. Estou cansada. Estou falando para quem? Né? Quando a gente não tinha esses dados aqui, hoje é muito fácil olhar. Mas, no início, estou falando para quem? A família do Vinícius sempre comentava. Né? A família do Leandro estava lá, dentro do estúdio, geralmente dentro da rádio. Estou falando para quem? Às vezes a gente nem sabe direito.
Mas acho que a importância de a gente... O que acontece quando a gente se compromete em ser constante com algo que a gente se propõe? Né? Quando a gente olha para uma coisa que tem 10 anos de história, no mínimo tem algum aprendizado sobre isso, né? O quanto dá para chegar. Né? E aqui sem vaidades, porque a entrega é, acima de tudo, para a nossa região, né? Para que a gente não precise escutar só o que, sei lá, o Joel J, o Bernardinho, o Flávio Augusto, embora todos sejam incríveis, né? Mas eles falam muitas vezes de uma realidade que não é eu passar na frente da padaria e saber a história que tem por trás da padaria. A padaria, a academia, a empresa de alarmes, a universidade, o que for. Né? A gente poder também andar pela rua e conhecer, né, as histórias, o que tem por trás, né, como é que eu enxergo na minha comunidade, porque quando a gente vai pensar sobre empreendedorismo, muitas vezes a gente se depara com pessoas com uma ideia prévia de que é uma coisa ou só para quem tem grana, ou só para quem tem uma família, sei lá, para quem é herdeiro, ou para quem estudou muito sobre determinada coisa, e deixa invisível o esforço do dia a dia das pessoas que estão colocando a mão na massa, né, que muitas vezes não tinham lá uma outra opção a não ser criar o seu autoemprego e, a partir desse autoemprego, viver uma experiência de empreendedorismo. E para tudo isso que a gente olha, a gente está num nível bem profundo falando de constância, né, da grande magia que acontece quando a gente se compromete a fazer uma coisa pequenininha desde que todos os dias, e aí a coisa vai virando uma PG, né? O 2 que vira 4, que vira 8, que vira 16 e por aí vai. Então, para falar de história do café empreendedor e para convidar vocês a pensar em algo que tenha a ver com isso que a gente está comemorando todos aqui hoje, não só nós três, né? A minha reflexão fica nisso, né? O poder da constância, de fazer apesar de. Muito, eu estava falando, estou pensando assim, porque são várias lições, né? Tipo, cada vez que vai alguém conversar com a gente, é uma história que a gente aprende, é uma visão. Então, assim, eu gosto de pensar que das 380 pessoas que foram lá dedicar o seu tempo e tudo mais, cada um deixa um pouco de conhecimento comigo. Eu pego alguma coisa, tu sempre... E às vezes é engraçado, se a gente está fazendo entrevista, né? Aí tá tão viajando ali no que a pessoa está te dizendo, porque para mim o segredo é esse, né? É tu realmente prestar atenção e fazer as tuas conexões ali a partir do que a pessoa está dizendo. E a pergunta, ela vem a partir também disso. Mas, cara, é impressionante esse volume de lições, assim, aí se pensar, para trazer para vocês aqui desses 400 e tantos episódios, uma ou outra lição, é um exercício muito complexo, assim, mas de qualquer forma, eu acho que a vontade de fazer e muitas vezes talvez a falta de noção, porque sim, para empreender a gente precisa um pouquinho de falta de noção, porque se tu vai ver tudo como é, assim, na ponta do lápis, talvez tu dê 2 passinhos para trás e reveja, repense assim e tal. Eu gostaria de dizer isso, assim, em todas as pessoas que passaram, eu vi muito isso, a vontade, a sede, o tesão de fazer a coisa acontecer. E isso move a região. E aí eu gosto de fazer comparações, brincava com o pessoal há alguns anos atrás, do Sebrae lá, como a região da Serra, ela nos dá às vezes uma surra em termos de comportamento, né, de vontade de fazer, tá lá, beleza, lá tem mais dinheiro, tem um ambiente, o governo do estado bota mais recurso lá, enfim, não é, a minha ideia não é falar aqui de um separatismo e tal, mas é trazer a consciência de que essa questão comportamental ela é fundamental, e isso a gente viu em todos, né, os poderosos que passaram lá, assim. Me lembro de um especificamente, que era o Brownie do Bira, e ele conta que o negócio começou quando ele estava fazendo a formatura da esposa, não tinha grana, fez um brownie, e aí a família inteira, esses bolinhos abatumados aí, fez o brownie para o evento, ele achou que tinha dado errado, enfim, e se atracaram, e o negócio começou dali, de uma necessidade, como tu falou, né? Mas eu acho que a gente precisa ter essa vontade, essa inquietude, de não só de empreender onde a gente está, e agora eu falava com o Éder aqui, que foi nosso 01, primeiro programa, da Melhor Envio. Isso aí, Éder, está fazendo agora? Eu estou montando uma empresa de novo do zero. Cara, é isso. E a natureza do empreendedor é essa, e quantos de vocês aqui que a gente já conversou, tu começa um empreendimento, aí dá errado, porque sim, quem mete a cara,
Quem está disposto a correr risco, corre risco e sim, pode quebrar e sim faz parte do jogo. E, cara, às vezes assim, tu não ganha tanto palco como alguém que tem sucesso, alguém que realmente, né, sei lá, a empresa cresceu e tudo mais. Na própria história do Melhor Envio, aí, quantas subidas e descidas vocês tiveram e quase fecharam a empresa, sei lá, mais de uma vez, né, cara? Então, porra, isso é empreender, essa vontade de fazer, de acertar. E não só, a gente fala bastante para empreendedor, mas muitas das pessoas que passaram também são gestores e também passam por problemas, por situações semelhantes, porque tu te arrisca muito, né, tendo que tomar atitude, tendo que dizer um outro ponto, que é outra lição que eu acho que eu traria para além dessa, é a questão de dizer não, a importância de dizer não para tu focar no que precisa ser focado. E aí a gente está cada vez num mundo mais que dispersa a nossa atenção através desde rede social até, enfim, bom, infinidade de coisa, tigrinho aí, não sei se vocês jogam. Mas, enfim. Tem um gotas sobre isso. Se você nunca diz não, o seu sim não vale de nada. Pô, que é isso, hein? Tá na memória. Mas, cara, isso eu acho extremamente importante e as pessoas, eu entendo, não sei se vocês vão concordar comigo aqui, mas para tu ter sucesso em algo que tu faz, tu precisa te dedicar muito mais do que 100%, e aí a falta de foco, ela faz tu começar um monte de coisa e não terminar nada, muitas vezes, né? Então, acho que eu ficaria nessas lições. Claro, como eu falei para vocês, tu vai falando, vai vindo umas loucuras, assim, nada disso que eu estou falando aqui eu programei, né? Aliás, eu programei, mas não veio. Tu que tá de Cicerone, tu passou o microfone, mas tá contigo hoje. Tá comigo hoje. A gente tem mais algum momento, que eu acho que a gente pode puxar para esse momento já, né? De conversar com os nossos poderosos. A gente tem um momento também com o Ismael. Gostaria de chamar o Ismael aqui no palco para comentar um pouco do Sicredi, todo o trabalho que é feito, a casa que está nos recebendo aqui no Rampa, o propósito dessa casa, dessa parceria aqui com o Startup Village. Seja bem-vindo aqui, Ismael. Vou botar a tua apresentação agora aqui. Conta para nós o que é esse Startup Village, o Rampa, e eu não gosto só das soluções financeiras, são importantes, mas assim, olha tudo que o Sicredi consegue propor, trazer para nós aqui, né? Leandro, só interromper rapidinho. Como a gente faz lá no Café Empreendedor, que muitos de vocês teve um tempinho para pensar sobre o outdoor do empreendedor, vou aproveitar a fala do Ismael para vocês pensarem que a gente vai provocar vocês a fazer um jogo inverso depois da fala do Ismael. Vocês vão ter a possibilidade de nos entrevistar. Então, quem quiser fazer alguma pergunta para nós, já vai pensando aí que depois a gente vai passar o microfone para vocês. Então, tá, gente, muito bom dia. Como o pessoal já me apresentou aqui, eu sou o Ismael. Eu trabalho como analista de inovação aqui na Sicredi Interestados. E hoje eu vou apresentar um pouquinho para vocês o motivo da nossa vinda para o Rampa, da gente acreditar nesse projeto, e também as nossas ações, o que a gente está fazendo por aqui. Vocês já conheceram o nosso espaço, tomaram um café lá, então um café bem bom, patrocinado ali pelo nosso amigo Leandro. Parabenizar pelos 10 anos do Café Empreendedor, né? Uma década de uma história muito bacana. Então, falar um pouquinho sobre a nossa estada no Rampa, os nossos projetos que a gente está desenvolvendo por aqui, mas vou começar um pouco falando sobre a nossa cooperativa. Então, nós somos a Sicredi Interestados, esse ano a gente está fazendo 40 anos de história, e a gente está atuando aqui no sul do Rio Grande do Sul e no extremo norte do Espírito Santo. Pode passar, por favor, Leandro? Aqui eu trouxe nosso mapa de atuação só para fazer uma breve apresentação sobre a cooperativa. Hoje a gente está com 36 pontos de atendimento em 23 municípios e 9 desses pontos de atendimento já são no Espírito Santo. Então, é muito louco a gente falar sobre inovação e falar sobre expansão, sobre abertura de novas agências, né? Mas a gente acredita que não tem nada mais inovador do que o ser humano. Então, nada vai substituir esse contato humano que é tão valioso para nós. Como diz na caneca do Leandro, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, eu acho que a gente entende de pessoas e a gente está aqui para fazer negócios de pessoas para pessoas. Falar um pouquinho sobre o nosso número de associados. A gente vem numa crescente constante de associados. Nesse ano, esse dado foi atualizado no início de maio. Acredito que a gente já tenha ultrapassado 135 mil associados. Então, é um número que vem mostrando nossa crescente e que o nosso trabalho está dando certo. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de inovação, a gente não sabe se o que nos trouxe aqui é o que vai nos levar adiante, né? Mas a gente tem que estar sempre pensando à frente, e é por isso que a gente está no Rampa, para falar sobre inovação. Pode passar, por favor?
Inovação, ela vai muito de acordo com o nosso propósito, de construir juntos uma sociedade mais próspera. Porque para o Sicredi, inovar ele é gerar impacto positivo na sociedade, seja por meio de produtos financeiros ou não. E, aqui no Rampa, a gente tem um escritório de negócios que oferece todos os produtos e serviços financeiros. As gurias estão ali no fundo, dão um alô aí, a Andressa e a Suzana. Elas atendem aqui como se fosse uma agência. A gente tem o escritório de negócios vinculado a Dom Joaquim, sob gestão do Eloy, que também está aí, com todos os produtos financeiros e serviços de uma agência tradicional, mas aqui, nesse ambiente inovador, atendendo toda a comunidade local aqui do quartier e também do prédio. E também a gente tem o Startup Village Sicredi, que é uma entrega para o ecossistema de inovação, onde a gente desenvolve as iniciativas de inovação da cooperativa, do ecossistema. A gente também está rodando alguns projetos muito legais, que agora eu vou apresentar um pouquinho também, que é o Rampa Scale Up. Ele é um projeto em parceria com o Sebrae e com o Rampa, de aceleração de startups. Essas startups que são empresas que estão iniciando e têm um potencial de escala muito grande. A gente tem um problema em Pelotas, que é a fuga de cérebros, que a gente fala, né? A gente tem universidades excelentes aqui, e esses talentos acabam indo embora. Então, esse programa e a nossa estada aqui também é para essa retenção de talentos, para apoiar o empreendedorismo, apoiar a inovação. O Rampa Scale Up, ele é uma mentoria, é um programa de mentoria que vai durar 4 meses. A gente contratou uma consultoria lá do Instituto Caldeira, Anlab, e vai selecionar 8 startups para estarem participando dessa jornada de escala. Eles vão receber essas mentorias especializadas, vão ter todo o acesso à estrutura que vocês conheceram ali no Startup Village. A gente já está no meio do processo, a gente já fez a seleção, pode passar, por favor? A gente já fez a inscrição, a gente recebeu 20 startups inscritas, estamos selecionando 16 para um Pitch Day, que vai ser no final de junho, agora aqui no Rampa. Essas 16 vão participar de um Pitch Day, e dali vão sair 8 startups que vão participar de 4 meses da jornada de aceleração ali no Startup Village. Então, gente, esse é o nosso programa, essa é a Sicredi Interestados. É um prazer estar aqui, agradecer o Leandro, fazer uma fala breve, porque sexta-feira é frio, né? O pessoal já está louco para começar o dia e sextar. Muito obrigado, Leandro, obrigado, pessoal. Show de bola, obrigado, Ismael. Cara, eu faço parte do Sicredi como associado lá desde 2012, quando a gente abriu o CNPJ, até um pouquinho antes disso. Então, agora, hoje, a gente atende como agência de publicidade lá com a Arcona, então a gente está perto de tudo isso que acontece assim, e é um movimento de cooperação muito legal. Ele entra no nosso DNA, a gente vai ter, inclusive, num futuro próximo aí, novidades sobre algo mais cooperativo aí com vocês, mas de qualquer forma, vamos dar um próximo passo aqui, que é... Vamos continuar conversando agora, um pouquinho diferente, né? Eles ficaram bravos comigo que eu propus essa ideia de deixar vocês perguntarem. Então, se vocês não perguntarem, eu vou fazer uma pergunta bem audaciosa para eles. Então, eu vou deixar primeiro para vocês. Se alguém quer fazer alguma pergunta para nós? De preferência aquelas ruins, né? Pessoal, bom dia. Com relação aos episódios, qual foi o que mais correu assim na internet em termos de audiência ou polêmica ou repercussão, assim, que vocês falam assim, tipo, esse episódio foi o episódio dourado, vamos dizer assim, que foi o que mais disparou na internet? Teve 2 de grandes números. Teve um com o Enio, do Receitas de Gestão, sobre gestão de bares e restaurantes, que foi por muito tempo, teve lá no top dos mais ouvidos, e também o da Lúcia, sobre organização e produtividade, que foram os 2 que ficaram nessas métricas de acesso, né, que a gente consegue quantificar. Mas acho que tem também um episódio especial de cada um, né? O que cada um escutou, assim, o que eu ouvi ali, o que eu vi, não saiu da minha cabeça, né? Acho que tem para cada um que escuta, assim. Eu, particularmente, para mim, foi, né, uma resposta mais pessoal, foi o que o seu Paulo Benemann, da Teralarm, teve lá, e o título do episódio era Por que não ser um empregado? Ele contava, né, da trajetória dele como empregado, até que num dado momento ele vendeu uma moto e começou a empresa dele. E é muito legal, assim, eu acho que resume muito essas coisas que a gente fala sobre empreendedorismo, né? Na minha percepção pessoal, o que mais me marcou foi esse. Para mim, acho que o mais marcou foi o cara, o herdeiro da Josapar, como é que é o nome? O Augusto Oliveira. Porque, cara, como a realidade da cidade aqui, ela se relaciona com a história da empresa,
E aí, por outro lado, a gente faz a transmissão da Agas, da Expo Agas, né, que é uma feira do atacado, do varejo, do setor do supermercadista, de modo geral. E aí lá eu sempre participava de ter um jantar, assim, aí tem a medalha Dom Charles Bird. Tá, mas nunca associei nada daquilo. Tá, beleza, nunca fui a fundo. Tá, quem é esse Charles aí e tal? Aí na entrevista com o cara disse, não, porque o seu Charles, esse, que é, sei lá, era o genro do fundador da Josapar, ele abriu o primeiro supermercado do Brasil em Porto Alegre. E aí começou a contar a história. E aí, cara, chegou a me arrepiar assim, mas como essa região aqui, os empreendedores que foram lá atrás, quando era tudo mato, não tinha nem a ponte Rio Grande, Pelotas, os caras comprou as terras lá para fazer o plantio de arroz, para ter o arroz, enfim. É toda uma narrativa, aquilo ali me marcou bastante porque é muita história. A gente não falou do negócio, que tamanho está Josapar. Não, a história e a relevância que essa história tem para a nossa região. Muito bem. Para mim, principalmente participar dos eventos, quando a gente consegue participar dos eventos, o Leandro participa mais, mas o ecossistema e algumas pessoas que tu consegue acessar, mas de episódio mais especial, e aí eu sou pai recente, foi o episódio que nós fizemos com os nossos filhos, eu e a Érica, onde a gente levou eles para os estúdios e a gente gravou com eles junto. Então, acho que para mim foi o que mais marcou, assim, o Luca está com 1 ano e 2, então é o que mais vai me vir à cabeça agora. Deixa eu só falar de um outro aqui, tem outro que me marcou. Olha ali. Abre o coração. com a minha metade aqui, né? Com a mulher que eu divido a vida e tá comigo todos os dias, né? E se não fosse ela, não estaria aqui. Olha aqui, e foi suada a presença dela, porque a gente já tinha convidado várias vezes, né? Porque registre-se. Pensa numa pessoa low profile, assim, né? Discreta, não gosta de aparecer, não quero, não. E a gente conseguiu trazer ela ao café, mas eu falo nela a importância que ela tem pro café, porque quando a gente vai a evento é sempre ela que me acompanha, né? E aí é ela que me dá uns chutes, tá? Vai gravar, vamos, agora. Não quero saber. Grava. Entrevista, tá ali o fulano, tu não vai entrevistar ele, às vezes tu não tá afim, né? Mas tu precisa de alguém que te dá aqueles... Às vezes eu não tô. E ela me dá aquele empurrãozão, vai lá, o cara de pau. E aí eu vou. Mas, enfim, a importância que isso tem, e a Tailene tem na minha vida, nos negócios e no Café Empreendedor, não poderia deixar de citar. E aí ela caiu lá num programa para dar entrevista. Depois de quase 10 anos. Ou esse ano não, ano passado, final do ano passado, recém, pela primeira vez. Próxima pergunta, vamos lá. Eu já vou ficar por aqui. Tá bem, tá bem. Bom dia a todos. Tenho o prazer de conhecer mais Vinícius e a Érica, que foram meus professores. Leandro, eu tive a oportunidade de conhecer melhor em uma entrevista do Café Empreendedor. E uma fala tua agora me marcou bastante, Leandro, que são 10 anos que a gente fica aprendendo ali, escutando a história de cada um. Eu acho até para nos motivar a continuar nessa trajetória tão desafiadora, eu gostaria de escutar dos três quais as semelhanças que vocês viram nessas entrevistas em que posicionam a gente a continuar nessa jornada que é tão desafiadora. Poxa vida. Muito bom. Quer que eu comece? Eu tenho um ponto aqui, né? Mas eu vou chutar a bolinha para ti. Para tu fazer o gol. Cara, acho que, principalmente, vamos lá, no que vem se falando sobre empreendedorismo ultimamente, acho que o mais a gente viu é que não tem como tu romantizar o empreendedorismo. A gente vê muita gente falando que todo mundo tem o mesmo tempo, né? Que se tu não te esforça, tu não consegue, que é muito fácil, é só tu ter esforço, só tu querer que tu consegue. Eu acho que as histórias que passaram por nós sempre nos deixaram claro que nada é simples, né? Que tudo vai começar de uma forma muito mais árdua e, cara, no papel de pão, para depois a gente evoluir. Mas também que quem não evoluiu e quem não fez gestão, por isso que a minha caneca ela fala de menos uhul e mais gestão, não continuou com os negócios. E, para mim, o maior exemplo desses, que o Leandro citou há pouco, é o Brown do Bira. Quem é de Pelotas sabe o estrondo que era o Brown do Bira. Vivia lotado, foi inovador, não existia nada parecido na época, e não está mais aqui. E ele passou lá, ele contou a história dele,
E foi muito interessante. Mas acho que a lição que fica para nós é isso. Por mais que tu tenha um negócio de sucesso, tu tem que fazer a gestão do teu negócio. Tu precisa entender o teu negócio e entender até por que ele dá certo, para continuar dando certo. Eu acho que das histórias empreendedoras eu vi muito isso, assim, começar, né, tem que começar de qualquer jeito, não romantizar esse início, mas depois ter o pé no chão para manter ele. Acho que foi isso que mais me marcou assim nas histórias. O que me marca, assim, é que existe uma característica, pelo menos eu sempre percebo, assim, um cuidado com a gestão financeira. Que não existe negócio que venda, que daqui a pouco tu tem esse problema, né? A gente vende, mas não ganha dinheiro, enfim, não traciona e tal. Então, o cuidado com a área financeira, e aí esses dias vi uma palestra lá no Seminário Agro das Mulheres, lá do Sicredi, e assim, não, porque no processo sucessório, a primeira coisa que o pai ensinou para nós foi analisar os números com lupa. Porque no agronegócio é um desafio talvez ainda um pouco além, porque tu conta com as intempéries aí, né, do tempo. Mas eu acho que isso, quando muitas vezes a gente vai conversar, a gente vai ouvir, cara, o cuidado com a parte financeira, e aí daqui a pouco tu tem uma empresa que vai te ajudar nessa parte da gestão, como a VG, cara, eu acho que isso aí é um ponto fundamental, assim, e comum. Eu vou dividir em 2 blocos, tá? Eu sempre gosto muito de separar uma fusão que se faz no senso comum, ou pelo menos no apressado das falas, a gente equalizar ou tratar como sinônimo empreendedorismo e gestão. Isso são coisas diferentes. Gestão, fazer o dia a dia. É o que mais me parece, assim, que se a gente for olhar com a lupa que está por trás, é quem entendeu que precisa profissionalizar. A gente vê ali, tudo bem, eu sei fazer, fui eu que criei o negócio, eu tenho que empregar o meu filho, a minha esposa, enfim, o que for. Ou então eu pego um negócio que vinha funcionando de uma determinada forma há muito tempo e eu tendo a perpetuar aquela forma independente do quão profissionalizado isso é, né? Falando de um outro jeito, gestão também é técnica. Então, em termos de gestão, me parece que o ponto comum ali das coisas que vão adiante é entender que precisa profissionalizar, que precisa estudar, que precisa contratar quem sabe, que não replicar métodos do passado não necessariamente é garantia de perpetuação de sucesso no futuro. E sobre empreendedorismo, tá? Olhando assim também, a gente vê, para mim, tá? O pano de fundo ali está muito numa obstinação pessoal por enxergar aquilo acontecer. Né, que tu pode contratar gente, tu pode ter recurso, tu pode caminhar com o vento a favor, né, e não com o vento de frente. Mas, mesmo assim, se quem pensou aquilo ele não tiver algum grau de obstinação, né, não deveria ser esse o nome, mas não me vem uma definição mais adequada, a coisa não funciona. Porque tem a ver com uma projeção pessoal do quanto aquela pessoa que tem a ideia e que vai ir para a posição de tomador de risco consegue imprimir naquilo ali para fazer aquilo funcionar. Então, para mim, são essas 2 questões. Para a gente finalizar, 10 e 10, né? Tudo numerologia, né? 10 e 10. Última pergunta para a gente finalizar. Uma capciosa, assim, então daquelas. Não, nem sei o que exatamente. O que tu tá querendo aí? Pausa dramática. Bom dia a todos, parabéns pelos 10 anos do Café Empreendedor. O que eu queria saber de vocês é o seguinte, como lidar, né, com as novas formas de trabalho, né, e essa nossa legislação trabalhista tão engessada, como lidar com essas novas formas de trabalho? Por exemplo, o pessoal da TI tem uma maneira totalmente diferente, né, de trabalho, a gente sabe disso, eles nem querem ser elitistas, mas, ao mesmo tempo, temos uma legislação trabalhista extremamente engestada, com o Ministério Público no encalço das empresas. Como lidar com essas questões? Olha, eu posso dizer... Tu pediu, né? Tu pediu uma capciosa, né? Pô. Parabéns. Assim, ó, eu tenho uma pós-graduação nessa área. Posso dizer que, na vida, assim, né? O primeiro negócio que eu entrei era a rádio, e aí a rádio já tinha seus 90 e poucos anos. Né? Já tinha, e aí a gente foi fazer a gestão dessa emissora. Nessa gestão da emissora, a gente tinha 18, 19 ações trabalhistas rolando quando a gente assumiu. E causa perdida, porque tu não tinha documentação, não tinha nada. A pessoa entrou, provavelmente vai levar.
e a gente entrou para administrar isso. Então, assim, foi uma pós-graduação, uma mistura de gestão emocional, porque é um desafio gigantesco, assim, mas aquilo me deu muita cancha, me deu muito conhecimento e eu até brinco, para me tirar do sério hoje, para me tirar fora tem que ser um troço muito... Só quem sentou na frente do juiz sem ter, não vou dizer nada, mas assim, com a boa vontade, é que sabe ali, né? Isso me deixava nervoso, já me tirou do eixo, assim, uma das piores experiências da vida que eu tive foi estar, né, defendendo ali meio que o indefensável, mas tá fazendo um acordo para ir e tal, não sei o quê. Mas a gente conseguimos administrar todas essas, assim, não eram pequenas, mas foi desafiador pra caramba. Então eu enxergo que a gente precisa ter um cuidado, falava do financeiro, mas um cuidado com o regramento todo, porque muitas vezes o troço é arquitetado para engatar o empreendedor, querendo ou não. E aí a gente tem N exemplos assim, de situações que muitas vezes são montadas. Então, ter cuidado com toda a documentação. Precisa de EPI, faz assinar o EPI. Então, toda essa... Que é interessante, muitas vezes, ter uma assessoria nesse sentido para te ajudar. O Sebrae ajuda, né? Tem o escritório, né, mais voltado à área trabalhista para defender a empresa, mas para te ajudar a enxergar. Porque muitas vezes, no afã de tu fazer o negócio, agora foi longe, no afã de tu empreender, tu começa, eu abro a empresa, tirei o CNPJ, estou bem faceiro, mas chama o Joãozinho ali, meu amigo, para trabalhar, passa um ano, nunca assina a carteira. Então, cara, ter o cuidado, precificar, contabilizando que tu tem que pagar o funcionário, que, enfim, senão vai dar problema. Eu ia puxar para esse lado que tu comentou, Kellen, de hoje está tudo muito novo, muito fácil, né? E aí não só empresas de TI, hoje qualquer tipo de empresa tu está sujeito a as pessoas quererem trabalhar home office, né? Porque tem os seus benefícios. Mas acho que o mais importante para nós, como empreendedores e gestores, é entender o que é importante para a tua empresa e não se adaptar à realidade dos colaboradores. Tu tem que entender como é que o teu negócio vai funcionar melhor. Ele pode funcionar bem no home office, mas ele pode ser que não seja para o home office. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pré-determinar é isso. O que é o melhor para o meu negócio? E aí buscar pessoas que se adaptem a isso. Por mais que a gente sabe que cada vez está mais difícil, né, captar boas pessoas, manter boas pessoas, se esse propósito não está muito bem alinhado, tu vai começar a sofrer no futuro com isso. A legislação trabalhista a gente sabe que é muito fraca nesse sentido, né? E a gente sabe que com a questão lá do Covid, isso avançou muito rápido e ninguém estava preparado, então está todo mundo meio que não bem resguardado sobre as coisas, né? Sobre o que pode acontecer. Mas a gente sabe que a gente tem um benefício que esse tipo de trabalho, né, o remoto, ele permite que tu capte pessoas em todo mundo. Qualquer lugar do Brasil, e aí tu começa a ter uma vantagem sobre eu não consigo achar pessoas, então eu vou aumentar o meu funil. Então acho que esse é o principal ponto que eu diria assim. Primeiro entende se o teu negócio ele absorve isso, se ele dar certo dessa forma. E depois, como a gente já falou várias vezes aqui, é profissionalizar. Aí buscar assessoria, buscar ajuda para que tu fique, por mais que a gente sabe que é difícil, mas que tu diminua o máximo o risco, né? Porque a gente fala muito isso dentro da área trabalhista. Não quer dizer que a pessoa não vai entrar na justiça, mas tu vai diminuir o risco. Tu vai gerenciar o risco para saber que, no máximo, está aqui e não está tão grande quanto a gente sabe que pode ficar. Eu te devolveria essa pergunta, né? Tu que é advogada aqui. Não, mas falando sério, é uma questão multifatorial. Uma delas tem a ver com a questão do cumprimento, né, de legislação, de norma, que muitas vezes não dá para o empregador descobrir sozinho, né? Eu falava já sobre isso, sobre a questão da profissionalização da gestão, de a gente parar. Tudo bem, o ChatGPT vai responder, a gente vai ficar sabendo, mas tem implicações muito grandes em tentar abarcar tudo isso por conta, né? Tem essa, como eu dizer, né, uma questão multifatorial nessa história que eu acho que no que dá para a gente olhar e mexer, está muito nessa linha do que o Vinícius dizia, da questão de como é que eu estruturo as minhas políticas de gestão de pessoas, inclusive para que lá no meu processo de recrutamento e seleção, né, eu possa deixar claro o que eu tenho para oferecer. Porque muitas vezes esses conflitos vão de pessoas que vão buscar coisas naquele local de trabalho ou naquela proposta de trabalho, que essas coisas não estão ali, né? O Gabriel falava que ele foi meu aluno, né? Nas disciplinas de gestão de pessoas, eu sempre, em algum momento, reservo a discussão, né? Agora, nas últimas vezes que eu ministrei essas disciplinas, para as pessoas pensarem o que as pessoas querem do trabalho.
porque é uma resposta que passa por um momento social, né, o que a sociedade está vivendo agora, o que as pessoas chegam lá achando que vão ter do seu empregador, porque é uma coisa meio de conflito de concepções que geralmente é o pano de fundo que está por baixo do que vai estourar lá na ponta, como uma questão trabalhista, uma mancha de marca empregadora, dentre outras coisas que vão fazer coro aí nessa problemática dessa adaptação na contemporaneidade. Que bonito. Não, na contemporaneidade. Tá nos dias de hoje, pronto. Não, só para eu encaminhando agora para o final, e vocês estavam falando que eu estava pensando num ponto ali que, trazendo um pouco a brasa para o nosso assado, que é a comunicação. É tu primeiro entender quais são os direitos, deveres das partes, deixar isso muito claro com quem tu está contratando. Só isso já ajuda muito, mas voltando naquela correria do empreendedor, toca, vai, é assim e segue o baile, seja o que Deus quiser, né? E não dá para ser assim, tem que ser. Às vezes Deus não quer. Ele te manda mensagens. Não tem nada a ver comigo, Deus falou. Barbaridade. Bueno, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A gente está já queimado no horário aqui do que a gente programou, para não segurar vocês a manhã inteira de sexta-feira. Então, agradecer mais uma vez a presença, né, dos poderosos por estarem conosco aqui, terem compartilhado sua história, em continuar consumindo café empreendedor. Já fica o convite aí para a gente bater um papo, né, em outros momentos aqui. No bastidor, a gente já podia fazer um outro evento, fazer umas coisas diferentes, uma dinâmica, para gravar, botar vocês aqui para contar a história com uma plateia assistindo coisa parecida. Então, a gente é extremamente aberto a novos formatos, novas parcerias. E como eu falei, dinheiro é importante, mas não é tudo. Então, daqui a pouco tem uma outra forma da gente se emparcerar, a gente está à disposição de vocês. Não sei se eu estou... Mais antigo. O mais antigo. Então tá, é isso, pessoal. Agradecer mais uma vez vocês aqui por estarem conosco e é isso aí. Vamos aumentar o PIB do Brasil, né? Valeu!